Como é que era a Karina criança? E da onde veio esse espírito aventureiro? Seu pai escalava? Seus pais? Meu pai nunca nem acampou. Meu pai e minha mãe nunca dormiram numa barraca na vida, você acredita? Eu vou querer entrevistar tua mãe, porque ela deve ter sofrido pra caramba com as suas aventuras. Logo no início, né, cara? Olha, eu vou te falar que agora que eu virei mãe, eu dou um outro valor. Exatamente. Não, cara, e assim, a parada do Everest, eu acho que tem preocupação, mas é uma coisa que já é dona do nariz dela. A parada é com 12 anos de idade, ela querer mergulhar, não é isso? Você começou a mergulhar com 12 anos de idade e, porra, imagina a mãe dela. Caramba. Não, mas minha mãe foi minha maior incentivadora pro mergulho. A gente tava lá numa viagem de família em Ilha de Margarita, na Venezuela. E aí tinha uns caras na piscina do hotel, assim, dando curso de mergulho. E aí eu falei, nossa, mãe, queria muito fazer isso. Ela, não, filha, vamos lá ver, vamos lá. E vamos perguntar se você já tem idade. Aí os caras falaram que a idade era 12 anos, eu tava com 12 anos. Então foi sensacional, assim. Aí eu comecei lá na Venezuela, numa piscina, me apaixonei. Mas eu duvido que ela incentivasse se ela soubesse que você ia querer mergulhar com tubarão. Aí eu já não sei. Olha que engraçado essa história. Lembra aquele filme Everest? Lembro. Que veio pro cinema em 2015, gigante, passou, né? Que era uma história real? Que foi uma história real e tal. Sim. Eu fui convidada para ser embaixadora do filme no Brasil. Quando o pessoal trouxe, a Universal entrou em contato e falou, ó... a gente quer que você esteja na premiere das salas de cinema de São Paulo para falar que realmente, como você já foi para o Everest algumas vezes, você tem propriedade para falar se esse filme é verdadeiro, se ele está filmado exatamente ou se estão inventando esses cenários. E aí eu fui a embaixadora do filme e ganhei uns ingressos para convidar umas pessoas. E fui cair na besteira de dar os primeiros ingressos para o meu pai e para minha mãe. Eles sentaram lá no fundo do cinema, mas dava para ouvir a minha mãe chorando. Mas assim, a sala... E depois, no final, em vez dela esperar o filme acabar, nem tava subindo os créditos. Você não fez isso comigo! E ela não tinha tanta noção do que era a alta montanha, do que era o Everest. Ela ouvia, assim, mas ela tinha uma ideia na cabeça dela, que foi completamente quebrada naquele momento do cinema, mas eu era a embaixadora do filme. E minha mãe ali, gente, foi... Tadinha dela. Ela falou assim, ela não tinha noção. Ela não tinha. Que loucura. É porque ela não deve ser muito nas informações. Cara, mas... Ela falou, pessoa do Everest, que era um morrinho, com teleférico. Anselmo, mas ninguém tem noção. Só vocês que estiveram lá que vão ter a noção do que é escalar aquilo. Pô, já vi documentários, esse do rapaz que tá no Guinness, eu esqueci o nome dele, O Nims? O Nims, esse aí. A gente conheceu ele, não teve lá Sim, em Nantes quando eu Bazar? tava no K2, ele tava lá. Pô, ele não bateu o recorde? Eu encontrei com ele já algumas vezes lá. Não tem um recorde no Guinness que ele subiu? Ele tem, depois uma mulher foi lá e bateu o recorde dele. Tu? Não. Uma norueguesa, Kristin Harila, e ela é fenomenal, e ela... foi lá e bateu o recorde dele, mas não ficou tão famoso porque, enfim, não passou assim, né, no streaming grande. Entendi. Mas ela fez esse recorde de uma maneira fenomenal. Não desmerecendo o recorde Não, dele. claro. É que depois veio uma mulher e fez um negócio ainda muito mais incrível. Que é mais difícil ainda, porque o homem tem a força física, né? Sim. A mulher não tem a força que um homem tem. Mas eu acho que alta montanha, eu gosto de alta montanha por isso, porque alta montanha não é força física. Você precisa estar bem condicionado, don't get me wrong, não dá para você ir lá Sim. todo despreparado e fazer um bom trabalho. Você precisa ter um condicionamento físico ok, mas depois que você chegar lá é puro psicológico. É muito mais psicológico do que físico. Depois que você tá lá em cima. Depois que você está escalando. Tá escalando. Que você chegou lá no campo base e vai começar a sua escalada. Por quê? Porque, por exemplo, Everest é uma montanha que normalmente mata entre 10 a 15 pessoas por temporada, né? E aí as pessoas também... Claro, para cada morte ainda tem os que se machucam, tem os que congelam, tem os que se quebram. E as pessoas começam a ir embora. Pelo menos quando eu fui, eu vou falar de 2013, porque eu estudei para 2013 quando eu fui subir lá. Agora eu não sei como estão esses dados. E agora tem multidões lá, então mudou muito. Mas em 2013, 20% das pessoas que iam escalar o Everest faziam cume. 20%. Então, 1 a cada 5. A maioria simplesmente ia para casa e desistia no meio da escalada. Ou então tentava e não conseguia.
E tinha muito pouca mulher, né? Naquela época. Eu acho que a época que eu fui para lá, assim, a primeira vez, em 2009, eu vi 4 mulheres no acampamento base. E você é a única sul-americana, mulher sul-americana que escalou norte e sul, né? Qual é a diferença de um para o outro? Olha, se eu não me engano, eu sou a única brasileira, independente de gênero, né? Sexo, que escalei as 2 faces. E a face norte, ela é muito mais técnica do que a face sul. No sentido de que ela é mais íngreme também, ela é mais direta. Então, tipo assim, a face sul eu fiz em 55 dias. A face norte eu subi em 20 dias. Isso você quer dizer desde a chegada Desde a de carro, chegada... porque a face norte, você chega de carro... O que o Anselmo conheceu, a face sul, só para chegar no campo base são 10, 12 dias caminhando. Tá bom, perfeito. E a face norte é pelo lado da China. E você estaciona o carro no acampamento base do Everest. É Tibete, né? Era Tibete, né? Aí a China tomou e tal. E depois você começa, aí sim, andando, você vai para o acampamento base avançado, que eles chamam, e aí tem o 1, 2, o 3 e o cume. E na face sul é um pouquinho diferente. Tem o base camp, o 1, o 2, o 3, o 4 e o cume. Entendi. E quanto disso é escalada mesmo? Porque uma parte você vai sobe andando, não é isso? Quando você tá andando, assim, em alta montanha, o pessoal fala que você tá escalando, né? Tá escalando alta montanha. Entendi. Mas as partes técnicas, vamos falar assim, Isso. você fica fazendo escalada técnica. Na face sul, é principalmente o trecho do campo base para o campo 1, que chama Khumbu Ice Fall, a cascata de gelo. E aí tem aqueles T-Rex, tem aquelas escadas para você cruzar as gretas, né? Ou cravaças, tem... greta, você fala que ela é aquelas fendas. Fendas entre... no glaciar, né? Sim. E aí, claro, no dia de cume tem bastante parte técnica também. No dia que você está saindo do campo 4 indo para o cume. Na face norte, tem bastante parte técnica no dia do cume. E Karina, você chegou, porque várias pessoas morrem no decorrer lá. Você chegou a encontrar que às vezes o gelo está descongelando, aparece morto, né? Não, pessoas que ficam lá. Você chegou a Infelizmente, encontrar? eu vi vários cadáveres, né? De novo, dados de 2013 tinham catalogados 392 corpos deixados na montanha. Isso catalogados, fora a galera que morreu lá e que ninguém, enfim, toma conta ou registrou, nada. Agora eu não sei como é que tá, mas eu tive o desprazer de passar por alguns cadáveres. Na face norte eu tive que pular um, e na face sul eu encontrei um no meio do caminho, que eu achei que fosse um cadáver, mas não foi. O cara estava quase morto, estava sem sinal de vida nenhum, mas quando eu e o Pemba... Tava escalando só eu e o Pemba, né? A face sul, nós dois só. Normalmente o pessoal vai em time, mas a gente... eu imaginei. A hora que a gente bateu... Tipo, a gente já tinha visto uma luz lá em cima há muito tempo. Aí, conforme a gente foi chegando na luz e a luz não se mexia, a gente já esperou pelo pior. E a hora que a gente chegou na luz era um cara grande, tipo assim, teu porte físico, alto, gigante, o dobro de mim e do Pemba. E ele tava com uma capa de gelo na frente do olho e sem nenhum sinal de vida. E aí eu chacoalhei ele, assim, não sei o que. Aí eu falei, tá morto. E aí o Pemba falou, Karina, a gente tem que tirar ele daí. Porque ele tava num lugar que aqui era um paredão de pedra, gigante, vertical, e aqui era um precipício de uns 3.000 metros. E ele tava subindo sozinho? Então, espere pra escutar a história. Tá ansioso, pô? Tá. Aí o Pemba, eu tava na frente, o Pemba falou, Karina, tira, porque ele tava com... A gente escala clipado nas cordas fixas. Então, tanto eu e o Pemba, quanto o cara tava clipado nas cordas fixas na cadeirinha. Aí o Pemba falou, joga ele, porque a gente tem que passar. Eu paralisei. Eu congelei, literalmente. E o Pemba falou, Karina, você não... Tipo, daqui, em vez de um morto, vão ser 3 mortos daqui a pouco. Você não pode parar aí. É verdade, ele tem total razão e eu sabia disso. Menos 42, vento de 60 km por hora. Uma noite super gelada. Pouquíssimas pessoas indo pro cume. E a gente escolheu ir pro cume para não pegar fila. Né? E também por toda a situação que aconteceu, que um dia eu conto a história inteira, que ela é enorme. Mas, enfim, a hora que eu tive que empurrar o cara, eu não consegui. Eu não tive coragem. Teu lado médica.
não tive coragem. E aí o Pemba falou, então tá, deixa eu te passar, me desescalou, deixa que eu empurro. E a hora que o Pemba foi desclipar o cara pra empurrar ele pegou o braço do Pemba e os dois caíram lá pra baixo. E eles ficaram pendurados na corda. O cara ficou pendurado por uma solteira. O Pemba tava nas duas, na corda fixa. Sim. E eu comecei a gritar, mas eu gritava que, tipo assim, eu só parei de gritar quando o Pemba falou, e aí, você vai ficar gritando ou vai me ajudar a subir de volta? Joga a corda! Caraca, eu já adorei o Pemba. O Pemba é um dos Sherpas mais fortes que eu já conheci. É um dos meus melhores amigos até hoje. O Anselmo conheceu. Então. E é um ser humano maravilhoso. E ele já subiu o Everest 8 vezes, né? Ele vai como se fosse comprar o do McDonald's. Vai no McDonald's e volta. Quintal da casa dele. Quintal. E os Sherpas, eles ainda são geneticamente adaptados para altitude. Então, tipo assim, na altitude não tem quem ganha deles. Eles são muito fortes. E aí, eu puxei o Pemba de volta e o Pemba falou, o que você quer fazer? E o cara lá pendurado na corda, inconsciente. A gente estava já dentro do que é chamado de Zona da Morte, que é sabidamente um lugar onde não tem resgate. Helicóptero nenhum tem sustentação de voar lá, em meio da noite, um vento daquele. Eu e o Pemba éramos... Nem se colocasse eu em cima das costas do Pemba, não dava a altura do cara. Um cara gigantesco. Eu falei, Pemba, a gente tem que descer com esse cara. Ele falou, é humanamente impossível. Eu falei, eu sei. Mas eu não vou conseguir continuar escalando. Vamos fazer o que der. Aí ele, na hora, tirou a corda, amarrou o cara. A gente puxou o cara pra cima. Na corda, fomos arrastando o cara praticamente, porque a gente não conseguia carregar ele. E eu comecei... Foi uma das situações de maior perrengue, assim, um dos resgates mais tenebrosos que eu já passei na minha vida. Eu comecei a rezar muito, pedir ajuda. E nesse momento apareceram 9 luzes lá embaixo na montanha. E essas 9 luzes, eu continuei rezando. A hora que os caras chegaram na gente, eles falaram... ele é do nosso time. Eu falei, tá, claro, toma. E aí eu passei esse cara de volta pro time dele. Agora, respondendo a tua pergunta, ele não tava escalando sozinho. Ele tava numa equipe de 10 pessoas, que normalmente a galera lá vai tudo escalar em equipe grande. E ele era o cara mais rápido do time. E aí ele, quis bater um recorde, mostrar pra todo mundo que ele ia fazer em muito menos horas e disparou lá pra cima. Nisso, ele começou... acelerou o batimento, que em alta montanha é uma regra. Você não faz isso, você não fica taquicárdico e nem taquipneico. Então, você não eleva a frequência cardíaca nem respiratória. Você quer ir devagar. Alta montanha é humildade. Então, assim, baita falta de experiência desse cara. Ele acelerou lá pra cima para bater um recorde pessoal, ou sei lá pra quê, e ficou doente. E aí ele entrou no edema cerebral, que é o HACE, o High Altitude Cerebral Edema, é uma das doenças que mata mais rápido em alta montanha. Depois do edema pulmonar é a que mais mata. O cérebro incha e ele não tem para onde, ele bate na caixa craniana, não tem para onde, a pessoa entra em coma e morte em cerca de 6 horas. E se ela não receber o tratamento, ela morre. Então, esse cara praticamente estava morto, assim. Tecnicamente, ele estava morto. E aí, a equipe dele, a hora que viu ele nessas condições, sendo arrastado, amarrado na corda, e eu e o Pemba lá, e a gente já estava num estado deplorável também, eles falaram, a gente vai levar ele. Aí, eu já tinha aplicado nele dexametasona, tal, ele deu uma baita sorte não, né? Nada acontece por acaso. Mas, enfim, ele encontrou uma médica especialista em alta montanha no meio do caminho, eu estava com todas as medicações preparadas, porque era o meu dia de cone, se acontecesse alguma coisa, eu tinha para mim e para o Pemba. E eu acabei aplicando nele, colocamos ele num oxigênio extra com a máscara extra que a gente tinha e a equipe desceu com ele. Quando chegaram lá no campo 2, o cara acordou e recuperou 100%. Com oxigênio, medicado. Ele tinha que fazer uma estátua e botar na sala da casa dele, Porra, então... Esse cara nem sabe quem eu sou. E nunca vai saber. E nem eu sei quem ele é até hoje. Porque olha como a situação aconteceu. Era meia da madrugada, ele estava completamente inconsciente. Eu não perguntei o nome dele. Tava muito vento, muito frio. A gente passou ele para a equipe e o Pemba virou para mim. Essa é a Maiara que chegou atrasada. Olá! Karina, e esse é teu Tudo bom? presente para você usar. Eu já trouxe para você usar hoje. A tua cara. Gente, amei.
Bom, muito bom. Ah, que bom que você, pelo menos, faz essa meia-culpa, né, cara? É só meio, amigo. Caraca. E Karina, eu vejo, eu gosto, assim, foi uma realização de um sonho meu, ir ao Basecamp. E uma coisa que eu acho até um alerta para as pessoas, porque tem muita gente oferecendo esse serviço de você ir ao Basecamp. É um passeio fantástico, mas eu, quando escolhi ir ao Basecamp, eu escolhi você, principalmente por você já ter experiência, porque você é médica. E nessa viagem que a gente fez, além do nosso grupo ser uma família fantástica, né? Assim, uma conjunção de pessoas. Foi muito legal. Muito legal. Eu tive o exemplo, eu acho que a gente tinha o segundo lugar que a gente parou depois de Nantes Bazar. Tem bote? Onde a gente fez a outra aclimatação. A gente fez uma aclimatação em Nantes Bazar. E Pang Boat. Pang Boat. E aí, quando a gente chega lá, quase em frente ao meu quarto, tinha uma mulher morrendo, não é? E aí eu falei assim, olha só, e outra coisa, ela estava morrendo na cama sozinha, eu não vi ninguém com ela. Ela procurando ar, desesperada, e aí você chegou, você tentou ajudar ela, eu não sei se ela faleceu, mas é um exemplo, porque as pessoas que estavam com ela... de ela... helicóptero para baixo, medicou e mandou ela de helicóptero, depois o helicóptero Porque veio. aquilo era de noite, não podia... Foi de manhã. Foi de manhã que evacuaram ela. E aí eu falei assim, pô, olha aí, você procura, de repente, um serviço mais barato, que, se eu não me engano, ela era iraniana. Exato, isso. Cara, ficou com aquilo na minha mente, porque a pessoa, de repente, optou por um grupo mais barato e ela podia ter morrido. Assim, independente do preço, eu acho muito importante as pessoas que estão liderando os grupos, que estão guiando, né, a galera, ter o mínimo de noção em medicina de altitude. O mínimo de noção quais são os problemas, quais são os sintomas, os sinais, o que você tem que fazer com as pessoas nesse caso, né? E realmente, assim, o fato de eu ser médica em todas as expedições é uma coisa que ajuda muito, né? Agora eu vou ter uma expedição de mergulho para mergulhar com baleias e tal, e eu sou a médica da equipe. E olha só, eu vou ter a honra de ser a médica da Sylvia Earle. Eita! Que está com 90 anos e uma das maiores conservacionistas de oceano do planeta, dedicou a vida dela para isso, né? E é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que estar na água com ela, se acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tenho a preparação do mergulho, além de ser médica. Então, isso é bem prático, vamos colocar assim, entre aspas. Para o que está fazendo.